Em 1905, o Papa Pio X olhou para o mundo e viu. Bem, ele viu uma sociedade à beira do colapso. Mas ele não achava que a culpa era da política ou da economia. Não. Para ele, a causa era uma doença invisível, mas mortal. A resposta dele veio numa encíclica muito forte, a Acerbo Nimis, que serviu como um diagnóstico e uma prescrição bem radical. Vamos mergulhar no que ele viu e no plano que ele traçou para curar o mundo. Olha, Pio X não mediu palavras, de jeito nenhum. Ele abre a carta dele com essa imagem super forte de lobos atacando um rebanho. E para ele isso não era só uma metáfora poética, não. Era a realidade do início do século XX. Ele via forças perigosas atacando ativamente a alma da sociedade e sentia que o tempo para agir estava se esgotando. Para a gente entender a solução radical dele, a gente precisa seguir o raciocínio dele. Primeiro, vamos ver o mundo através dos olhos dele, um lugar em trevas. Depois, vamos identificar a tal doença que ele diagnosticou, analisar a cura que ele propôs, ver quem ele encarregou de administrar essa cura e, por fim, vamos dar uma olhada no plano de ação dele, de 7 pontos. Então, vamos começar por aí, pelo diagnóstico. O que é que o Papa via de tão errado no mundo moderno? A resposta dele, olha, não era o que a maioria das pessoas esperava. E aqui está o ponto central de tudo. Para Pio X, os problemas que todo mundo via, crime, corrupção, conflitos, eram só sintomas. A doença de verdade, a causa raiz de tudo, era muito mais profunda. Uma ignorância generalizada e perigosa sobre as coisas divinas. Ele realmente acreditava que a sociedade estava apodrecendo de dentro para fora. E para mostrar que essa não era uma ideia nova, Pio X foi buscar lá nas Escrituras, citando o profeta Oséias. A mensagem dele era claríssima. Essa conexão entre ignorância espiritual e caos social é uma verdade antiga. Quando o conhecimento de Deus desaparece, ele argumentava, a própria terra começa a lamentar. Mas quem é que estava sofrendo com essa doença de ignorância? A resposta de Pio X foi surpreendente, porque na visão dele, ninguém escapava. E olha, o Papa foi categórico nisso. Isso não era um problema só das massas sem instrução. Ele via a mesma podridão espiritual tanto na elite culta, que ele achava arrogante e imprudente, quanto no povo comum. A ignorância, na opinião dele, era o grande nivelador. Era uma pandemia que atingia todas as classes sociais. E não pensem que era uma ignorância qualquer sobre detalhes teológicos, não. Pio X foi dolorosamente específico. As pessoas não entendiam os conceitos mais básicos da própria fé. O que é a graça? Como funcionam os sacramentos? Qual a natureza do pecado? Ou mesmo a história central da encarnação? Eram, na visão dele, cristãos só de nome, sem a essência da fé. Para deixar bem claro o peso da situação, ele citou um de seus antecessores. E a mensagem é de arrepiar. As consequências dessa ignorância não eram só uma sociedade em decadência. Eram eternas. As almas estavam se perdendo, e não por maldade, mas por simplesmente não saberem o que precisavam saber para se salvar. Ok, depois desse diagnóstico tão pesado, Pio X se volta para a cura. Se a doença é a ignorância, a única solução possível é o conhecimento, mas não qualquer conhecimento, e sim o poder transformador da doutrina. É que para o Pio X a doutrina não era só uma lista de regras para decorar. Ele a via como uma força viva. Era uma luz que iluminava a mente, que permite ver o mundo com clareza moral. Era um amor que inflamava o coração, que impulsionava a vontade para agir corretamente. Era, no fundo, uma cura para a cabeça e para o coração. E o resultado disso tudo não era teórico, não. Era algo bem prático. A encíclica argumenta que a doutrina é a raiz de onde crescem as virtudes essenciais. A partir da compreensão da fé, florescem a humildade, a justiça, a fortaleza, a prudência, transformando não só o indivíduo, mas a sociedade inteira. Certo. Se a doutrina é a cura, quem são os médicos responsáveis por administrá-la? Pio X foi extremamente claro sobre quem estava na linha de frente dessa batalha pela alma da sociedade. A resposta dele foi definir o ensino como o primeiro ministério. Isso aqui é crucial. Para Pio X, o dever mais importante de um padre, mais importante que qualquer cerimónia ou tarefa administrativa, era ensinar os fundamentos da fé. Era a obrigação número 1, ponto final, inegociável. E ele faz uma distinção, uma analogia, na verdade, muito poderosa. O sermão do domingo, a pregação, é como pão, um alimento para quem já tem uma base sólida. Mas o catecismo, o ensino básico,
é leite, o alimento essencial para os iniciantes. E ele via um problema grave. Muitos padres estavam dando pão para pessoas que precisavam desesperadamente de leite, deixando-as espiritualmente desnutridas. Ok, problema diagnosticado, cura identificada. Agora, Pio X parte para a ação. Esta última parte da encíclica não é teoria, é um plano de batalha, com 7 diretivas bem claras e obrigatórias para toda a Igreja. Pio X não ficou só na sugestão, ele deu ordens diretas, um plano sistemático feito para erradicar a ignorância religiosa em cada paróquia. Vamos dar uma olhada em alguns dos seus mandatos mais importantes. A primeira diretiva foi direto na raiz do problema, os jovens. Ele ordenou 1 hora de instrução de catecismo toda semana, sem exceção. A lógica era simples. A batalha pela fé se ganha ou se perde na infância. A base tinha que ser construída desde o começo, de forma consistente e obrigatória. A quarta diretiva mostra bem o lado estratega do Papa. Ele reconheceu que o clero não podia fazer tudo sozinho. Então ele ordenou a criação de associações de leigos. Basicamente, ele estava recrutando um exército de professores auxiliares dentro de cada comunidade, transformando a educação numa responsabilidade de todos. A quinta diretiva revela a preocupação dele com o mundo moderno. Ele viu que muitos jovens estavam indo para universidades e escolas seculares onde a fé não era ensinada. E a contrapartida dele foi criar escolas de religião paralelas para garantir que a educação intelectual não acontecesse às custas da formação espiritual. E o aprendizado não acabava na juventude, não. A sexta diretiva exigia educação contínua para os adultos. Pio X sabia que muitos tinham crescido com as mesmas falhas de conhecimento. Ele insistiu que essa instrução fosse simples e direta, separada do sermão formal, para garantir que todo mundo pudesse, finalmente, receber o leite de que tanto precisava. No fim das contas, a mensagem final da Acerbo Nimis é inconfundível. Para Pio X, o caminho para restaurar uma sociedade em ruínas era claro. O ensino fundamental da doutrina não era só uma boa ideia ou uma atividade secundária. Era a missão mais essencial de todas, o verdadeiro motor da renovação social e espiritual. E isso nos deixa claro com uma pergunta para os dias de hoje. Mais de um século depois, num mundo inundado de informação, mas talvez faminto de sabedoria, será que essa ênfase do Pio X no ensino estruturado e fundamental ainda tem algo a nos dizer? Fica a reflexão. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.